Valu, no clássico do turno do Campeonato Brasileiro, nós falamos aqui quem era o favorito. Cruzeiro. Jogo no Mineirão, jogo com maioria de torcida do Cruzeiro e o resultado do jogo a gente viu. Portanto, uma coisa é você apontar favorito, outra coisa é o favoritismo ser exercido. Então nós podemos ir lá para a Copa do Mundo, e nós podemos trazer para a Copa do Brasil. Nós podemos ir para o ano passado da Copa do Brasil, porque nós temos vários exemplos. Você pode apontar favoritos, mas ano passado, por exemplo, a final da Copa do Brasil foi promovida por dois que não estavam entre os favoritos. Valu, boa tarde. É isso, HG, boa tarde para você, a todos no estúdio, a quem nos assiste. Entendo que tanto para um quanto para outro, neste momento, né, daqui a 21 dias, eu estava conversando com o Elton Novaes no off, daqui a 21 dias, tanto para Atlético quanto para Cruzeiro, um deles pode seguir no Brasileiro, caso do Atlético, Sul-Americana e Copa do Brasil, caso do Cruzeiro pode seguir no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, mas um vai ficar pelo caminho na Copa do Brasil, em sequências que vão dizer bastante. Eu aponto também um ligeiro favoritismo para o Cruzeiro neste momento, muito mais baseado naquilo que entendo que o Cruzeiro é melhor como time, imaginando os 11, e um pouco melhor também como elenco, e principalmente imaginando o desenvolvimento de peças que chegaram agora. O Elton é muito feliz quando ele diz que acha que a principal força do Atlético neste momento é o trabalho do seu técnico, já que o elenco passou por poucas mudanças. Vamos observar pelos lados do Atlético se as peças, né, se o suprimento de reforços vem a tempo do jogo do dia 26, o volante, que agora o Castanho, quem sabe a situação do Fred sendo desenrolada até lá. O Cruzeiro, para esse primeiro jogo, já tem um caminho muito bem definido com relação a reforços que já estão aqui, que já jogaram, que já estrearam. Agora, apontar um ligeiro favoritismo, como eu aponto aqui do Cruzeiro também nesse dia 11, não é dizer que o Cruzeiro já passou. Eu já vivi clássicos demais, HG, para saber muito bem como é que funciona essa história do clássico. Sobretudo, além de lamentar o clássico novamente nas quartas, eu lamento o lado que eles acabaram ficando, né, da chave. Lembrando, né, se não se enfrentassem e se cada um ficasse de um lado, nós poderíamos ter uma reedição da final de 2014 e, lembrando, né, depois a gente vai comentar do sorteio, assim, cara, eu acho que, eu não vou falar a respeito da lisura do sorteio, mas eu acho que o sorteio precisa de mudar o seu mecanismo, a sua forma de acontecer. Uma final esse ano entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, significaria que os times conseguiriam automaticamente chegar à Libertadores, mas de uma forma curiosa, ficaram mineiros e gaúchos do mesmo lado, porque dali só vai sair um mineiro e um gaúcho, respectivamente, para a final. Eu também estou com você. Os métodos são estranhos, os questionamentos são válidos, o sorteio é esquisito, ninguém está dizendo aqui que tem rolo, mas é esquisito a maneira que é feito ali. Joga as bolas para cima, querida. Enfia a mão ali, joga para cima, aumenta o tamanho do pote, põe a câmera próxima, soca a mão por baixo e joga as bolas pro alto. Não é terá de lá ele, não, é assim mesmo. Enfia a mão lá por baixo, joga pra cima e vai. Aquele negócio, vou girar, pega do meio. Vou girar, pega do meio. Vai caçar um serviço, só. Você pode questionar. O que você não pode é dizer, tem rolo. Isso tem alguma coisa. Aí você tem que provar. Mas questionar os métodos, você pode questionar sim. É esquisito demais. Isso que o Valu falou aqui me incomoda muito. Olha o chaveamento de um lado, olha o chaveamento do outro. Não, mas isso aí acontece nos torneios, é assim mesmo, sempre tem um chaveamento. Colocar os mineiros e os gaúchos do mesmo lado, esquisito demais. Então, HG, sabe o que eu penso? Eu queria que esse jogo pudesse acontecer na decisão da Copa do Brasil. Meu grande sonho os dois na Libertadores. Exatamente, que os dois se enfrentassem na decisão. E aí seria legal, cara, até pra gente fazer uma cobertura diferente e tal, uma cobertura de uma decisão, tudo isso eu acho que pega na hora de querer que os dois estejam na final.
Só que o grande ponto aí é o seguinte, eu até comentei isso com o Eltinho e com o Valu. Já que aconteceu, eu prefiro desfrutar, sabe? Assim como aconteceu na temporada passada. Pô, é legal demais ter um clássico. E aí, tem que ver o lado positivo disso. Qual que é o lado positivo dessa situação? Os dois vão se enfrentar em 2 jogos. E aí, um jogo no Mineirão, o outro jogo na Arena. Então, eu consigo enxergar esse lado positivo. Eu acho muito estranho a forma como acontece o sorteio da CBF. Eu não gosto da forma como ele acontece. Mas, já que ficou desse jeito, com 3 clássicos nessas quartas de final, pelo menos vou tentar curtir aí um pouquinho, ver os jogos, assistir a todas as partidas. Acho que vai ser bem legal para a gente poder acompanhar um Cruzeiro e Atlético, um jogo bem bacana para que a gente possa entender qual o nível que de fato o elenco do Atlético vai conseguir chegar até lá. O Atlético fala sobre contratar o Fred, acertou agora a contratação do Kevin Castanho, o Cruzeiro praticamente com o elenco fechado. Então acho que vai ser interessante a gente poder assistir essa partida no final de agosto e no início de setembro. Galante. Boa tarde, senhores. Boa tarde, pessoal de casa. Não tenho problema nenhum em dizer aqui, de uma maneira muito sincera, eu não queria pegar o Palmeiras nem o Cruzeiro de maneira nenhuma agora. Não é por medo, é por respeito, porque são 2 times fortes que estão à frente do Atlético. Os demais times, inclusive, você olha na classificação do Campeonato Brasileiro, estão atrás do Atlético. Acho que pelo momento que vive clássico, é uma coisa que é complicada, qualquer um pode levar a melhor. O Cruzeiro vive um momento melhor. Eu acho que ele tem um certo favoritismo, não como um doido falou hoje lá na rádio, de 70 para 30, que eu estava ouvindo. Ele sabe quem eu tô falando. Isso? Um maluco aí, né? Não, uma pequena e leve, né, vantagem pro lado do Cruzeiro. Não vou falar, porque é clássico, gente. Clássico é igual o Grenal lá também. Eu acho que tem uma pequena vantagem, o Internacional. Essa sequência de jogos aí que Atlético e Cruzeiro terão. O Atlético pega, na sequência, né, o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana, o jogo acontece amanhã. Depois ele tem o Grêmio, ele recebe o Grêmio jogando pelo Campeonato Brasileiro. Aí depois vai ter um jogo da Sul-Americana, né, essa sequência de jogos contra o Bragantino, decide sua vida na Copa Sul-Americana, que acontece no dia 19, e assim como o Cruzeiro também vai decidir a sua vida no dia 19, né, pela Libertadores. Aí vem o clássico, Atlético e Cruzeiro, o primeiro jogo Cruzeiro e Atlético. Não, é aqui, a sequência faz assim, é o time. Ah, tá certo, tem o Inter. E ali tá errado, o final tá errado ali no mando do Atlético. Dia 22. O Internacional no dia 22, eu vou ler aqui pelo meu telefone, fica mais fácil. No dia 26 vem o primeiro jogo, Cruzeiro e Atlético. Depois o Atlético recebe o Vitória, jogando pelo Campeonato Brasileiro. E para fechar, no dia 2... Aqui só tem a inversão do mando aqui. Isso. No dia 2, Atlético e Cruzeiro definindo tudo. Então, assim, é uma sequência pesada. Pega os 2 gaúchos, esses 2 gaúchos também estão nas quartas de final. Tem um confronto chato contra o Vitória. Tem uma decisão diante da equipe do Bragantino, esses 2 jogos decisivos. E um clássico no meio disso. Mas a sequência do Cruzeiro, pelo menos... Eu vejo a sequência do Atlético difícil, porque são confrontos eliminatórios, tem os gaúchos, mas a do Cruzeiro também é bem pesada, né, Valor? Eu achei a sequência para o Atlético é difícil, mas eu achei a sequência para o Cruzeiro ainda mais difícil. Já foi dito aqui, é importante destacar. A gente não sabe se até lá o Fred vai estar aqui, porque pelas declarações do Pedro Daniel lá no Sul, lá no Rio, a coisa já está... É questão de dias mesmo para se ajustar. Agora, o problema é que se o Fenerbahçe avança, ele não vem agora. Será? Né? Não sei. Eu acho que vem. Pode ser que dependa só desse jogo jogo de hoje. Anunciou o Lukaku lá ontem, né? Anunciou o Lukaku. Mais um estrangeiro. Pode ser que depois do jogo de hoje seja despedida, né? Só que aí o Atlético ganharia muito com o Castanho e com o Fred nesse meio campo. É porque o Valor fez uma pergunta para você, meu irmão. Eu acho, tá, Galante? Eu não tenho nenhuma informação. Eu acho que o Atlético vai buscar um grande atacante. Eu não acredito. Eu também não. Eu de verdade não acredito. Eu também não. Assim, eu vejo no Atlético um movimento de que a chegada do Fred, ou a possível chegada do Fred e a chegada do Castanho deixam o departamento de futebol satisfeitos. E acho que o Atlético não busca mais ninguém depois disso, tá? Se chega o Fred, o Castanho já chegou, né? Então, se chega o Fred e aliado à chegada do Castanho, para mim o Atlético para no mercado. Eu não acho que para. Infelizmente, eu penso como o Thiago. Ainda mais depois que o Pedro Daniel falou ontem, que Garotinho, já está dentro. Claro que agora o Cruzeiro tem um não peso, esquece, mas são 2 jogos. Não esquece daquilo que nós falamos agora.
como esses times vão chegar lá. Se o Atlético dá uma derrapada no Red Bull, faltando gols, você vai ver. Mas o HG, deixa eu explicar uma coisa. Pensa que ganha do Red Bull. Então, peraí. Vamos pensar. Vai ver, hein? Mas deixa eu te falar um negócio. Vamos pensar numa coisa. Tá, o Atlético derrapa e não faz gol, não vai bem contra o Red Bull no ataque. Mas tem que lembrar que o atacante que foi contratado não pode jogar contra o Red Bull. Não, o atacante contratado... O Borbas não pode jogar contra o Red Bull. O atacante contratado pelo Atlético não deveria ter sido contratado. Não, mas tudo bem, mas aí Atlético. sabe qual vai ser a diretoria? Que a diretoria fala, peraí, o nosso atacante não estreou. Ele não pode jogar contra o Red Bull. Então, se o time ele mal, poderia ter jogado a 3 jogos anteriores e também não jogou. Ele ficou no banco contra o Juventude em 2 jogos e fez 12 minutos contra o Remo. É porque ele não deve estar bem fisicamente. Mas peraí. Calma, deixa eu acabar de falar. Mal fisicamente? Porque o último jogo dele acho que foi em maio que ele fez. Então tá vendo. Então, pode ser uma situação como essa. Lá vai eu de porque novo. Eu acho que se ele tivesse totalmente pronto, o treinador teria colocado ele antes. Dia chumbada, né? Agora, cara, eu não acredito que por conta dos jogos contra o Bragantino o Atlético vai fazer isso. Por conta disso, porque o Borbas não vai ter jogado ainda. Cara, não ter visto ele olha ainda. só, tá vendo? Aí fez eu morder a chumbada. Você morre. Tá nervoso, Eltinho? Já mordi a chumbada. Eu não tenho culpa. Porque olha a análise que o Breno faz. Você virou sommelier? Não vou analisar, não vai ser o ponto de vista, o que ele trouxe para a roda para a gente pegar e discutir. O Borbas esteve à disposição contra o Juventude e jogou 12 minutos contra o Remo. Contra o Juventude em 2 jogos eliminatórios que ele poderia jogar, mostrar seu futebol, ser importante para o Atlético, chegar e desempenhar para pegar e calar os críticos, como eu, o crítico, pela NASA, e eu não estou querendo trazer para mim, eu estou me colocando como um crítico entre vários, tantos outros críticos. Aí eu vou fazer aquilo que eu detesto fazer, mas é necessário fazer, principalmente num dia que a gente retrata o clássico Atlético e Cruzeiro, vai acontecer na Copa do Brasil. O Cruzeiro perdeu o PEC e perdeu o Sinisterra. O Cruzeiro foi atrás, em uma semana, apresentou 3 atacantes, 3 jogadores. 2 deles estiveram em campo na partida diante do Mirassol, correto? Fez gol, inclusive. 2 deles. Um deles entrou e fez gol. E não foi um gol assim, a bola sobrou e bateu. Não, ele chegou, o Wesley chegou para fazer assim, ó. Wesley, você vai ser o ponta incisivo, vai ser o ponta que parte para cima, um ponta que faz a diferença. Ele fez exatamente isso. Ô, Eltinho. Só um minuto, Thiago. Esse é o ponto. Aí que vem o contraponto. O Atlético, precisando de reforços nitidamente cantados pelo próprio treinador lá em maio foi cantado pelo treinador, os reforços não vieram. Aí o Barba fez o que qualquer treinador faria. Não, então se não vai acontecer os reforços, eu vou com o que tem. E é isso que eu vou tentar melhorar. E é isso que ele está tentando fazer. Mas é nítido que o Atlético precisa de peças. O Atlético precisa de reforços. O Atlético precisa de nomes para serem protagonistas. O Atlético precisa disso. E aí vem o clássico. O clássico é daqui 15 dias, 16 dias. É isso mesmo, né? 16 dias. Daqui 16 dias. O que pode fazer o atleticano acreditar que isso vai fazer acelerar os processos no Atlético? Não vai. Porque se antes, com o pedido do treinador por 3 vezes, esse processo não foi acelerado, não tem como vir agora. Porque o exemplo foi dado pelo próprio Cruzeiro. O Cruzeiro precisou acelerar os seus processos. O Atlético já não.